tudo bem? Eu sou Bel Cristine e esse é mais um Estúdio 1, o seu podcast. Você sabe que aqui no Estúdio 1 a gente fala sobre religião, sobre futebol, sobre política, sobre saúde, sobre um monte de coisas. E hoje vamos falar sobre uma terapia alternativa que está sendo difundida no mundo, no Brasil também, que é a constelação sistêmica familiar. E não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com astronomia, embora o nome seja sugestivo. E para falar comigo sobre esse assunto tão bacana, eu tenho aqui uma doutora em Direito, formada pela UFSC, pela Federal. Ela é pós-graduanda na Unesc em Ciências Ambientais. Ela é CEO de uma empresa que cuida aí de corpo e alma, que é a Consciência Integrativa, e ela também é idealizadora e uma das cabeças do projeto Pause, que a gente vai falar tudo aqui no nosso Estúdio 1 de hoje. Caroline Ruschel, seja muito bem-vinda ao nosso Estúdio 1. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Bel. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite e espero que eu possa colaborar de alguma forma. Com certeza vai. A gente vai tirar muitas dúvidas hoje. E a primeira coisa que a gente já quer saber é quem é a Carol Ruschel, né? É assim que pronuncia teu sobrenome. Aham. Ai, acertei. Quem é a Carol Ruschel, de onde vem? E também já quero que tu fale um pouco pra gente sobre a origem da constelação sistêmica familiar. A gente sabe que ela tem origem, um alemão que passou por uma imersão na África do Sul, mas como foi desenvolvida essa terapia alternativa, esse método terapêutico, né? A origem da terapia aí, né? E, primeiro, quem é você? De onde você vem? De onde vem esses olhos claros? Então, eu sou gaúcha, né? Como todo bom gaúcho tem sonho de morar em Garopaba, né? Os gaúchos espertos querem vir pra cá. Que tem essa gente legal, bonita, querida de Garopaba, né? Então, além da natureza, o povo é gente boníssima. E eu acabei vindo pra cá também, né? Com esse sonho de estar mais perto da natureza, né? De ter uma vida mais simples, mais tranquila. Mas a vida inteira, né? Assim, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acabei virando cientista, digamos assim, né? Então, eu fiz a faculdade de Direito na PUC do Rio Grande do Sul. Depois disso, eu fui para a Alemanha, estudei lá 1 ano, voltei, fiz meu mestrado e doutorado aqui na UFSC. Estou terminando meu pós-doutorado agora na Unesc. Só que sempre, Bel, sempre, desde o meu mestrado, quando eu voltei da Alemanha, que eu entrei no mestrado, eu sempre busquei também me conhecer, o autoconhecimento. Porque eu perguntava para mim, de onde eu venho? Quem somos nós, né? O que a gente tá fazendo nesse mundão? Qual é a minha missão nesse Qual é a lugar? minha missão? Existe Deus? Quem é? Né? Como que é? Super curiosa. Então, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo uma carreira científica, eu acabei desenvolvendo um olhar interno. E acredito, sim, que hoje talvez uma das características, assim, que eu tenho de melhor é a minha inteligência emocional, assim, sabe? E as pessoas me perguntam isso. Desejo de todos nós, né? É uma coisa que eu sinto que, por algum motivo, eu consegui desenvolver, né? E aí, eu fui atrás, aí fiz reiki, fiz mestrado em reiki, fui estudar filosofia, porque a filosofia tem esse intuito também, né? Quem somos nós? Quem é Deus? Deus existe? Né? Faz essas perguntas, esses questionamentos. Então, paralelo à ciência, eu fui desenvolvendo esse lado mais espiritual. Entendi. E a constelação, de alguma maneira, ela chega na minha vida no meu doutorado, né? Quando eu tô fazendo o meu doutorado, que eu percebo que o processo em si, as leis em si, não estavam resolvendo o conflito. A gente sabe das crises que existem no judiciário, a gente sabe da quantidade de processos que existe no judiciário. E a gente sabe que muitas vezes só com a legislação não é possível, porque as pessoas, no fundo, elas têm uma dor, elas não procuram o judiciário, porque elas querem resolver aquele problema. Não, se elas já não conseguem resolver aquele problema, é porque um não está olhando para o outro, percebe? A gente tem um conflito e eu não consigo olhar o seu lado da história, então eu tenho que recorrer ao judiciário. Eu tô preocupada com a minha dor, eu quero resolver o meu problema. O meu problema. E aí,
é muito difícil que alguém, um terceiro, chegue e diga, não, você está certa, você está errado. Acaba gerando mais injustiça. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que no direito estava entrando uma nova técnica, tinha um juiz da Bahia, isso lá em 2013, 2014, que estava aplicando isso. E aí, eu fui a fundo, eu fui estudar, eu fui fazer curso disso para ver se era possível aplicar na minha área, né, dentro do direito. E aí, eu liguei automaticamente, nossa, mas olha tudo que eu busco espiritualmente e tudo que eu busco cientificamente. É como que se tivesse casado aquilo, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela te ajuda espiritualmente, ela ajuda a tu olhar para dentro de ti, as constelações familiares, existe uma explicação científica por trás dela. Então, não é espiritismo, não é astrologia, não é nada disso. Tu consegue explicar cientificamente. Observando os animais, existe o mesmo padrão. Então, é algo fantástico, porque eu consegui unir as duas coisas. E isso me deixou realizado, me deixou muito feliz. Gente, e era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para Carol. Porque quando a gente recebe um assunto como a constelação sistêmica familiar, que é uma terapia alternativa, o método terapêutico, a gente fica se perguntando, mas é uma experiência espiritual? É algo científico? Tem hipnose? É misticismo? O que acontece na constelação? Então, eu vou te explicar, e já respondendo a tua primeira pergunta, que eu não respondi, né? Como é que surgiu? Então, eu encaro a constelação, apesar de eu ser cristã, de eu, né, acreditar em Deus, eu encaro e levo a constelação dentro do meu consultório de forma muito científica. Tá? Eu acredito que tem várias vertentes, tem pessoas fazendo constelação de diferentes formas, diferentes modelos, né? Mas eu me formei na escola clássica de constelação familiar, que foi a Hellinger Schule, que hoje, né, a escola que trabalha, que o Hellinger fundou, né? Cara que desenvolveu o cara que desenvolveu a constelação. Então, eu me formei a partir dessa escola. E o Hellinger, apesar de ele ser teólogo, ele era muito pragmático, muito científico também. E ele era psicoterapeuta também. Ele era. Né? É que ele começou na igreja, né? Ele começou uma carreira na África do Sul, né? Lá como missionário. E tudo mais. E depois ele foi estudar a fundo, porque ele percebeu que aquelas pessoas, elas tinham um costume muito interessante de se colocar no lugar do outro. E depois, né, ele foi estudar. Então, ele foi estudar outras ciências, ele foi estudar toda essa questão da psicologia, da parapsicologia. E antes dele, a gente percebe que existe uma base muito forte, tanto da psicanálise, né? Porque se tu for ver, Jung também fala do inconsciente coletivo, né? Apesar de ter o meu campo, falando cientificamente agora, que é o campo morfogenético da minha família, existe um campo mórfico maior, que é de todos. E aí tu percebe que Jung falava um pouquinho sobre isso. Tu percebe que Einstein traz isso quando ele fala do tempo e espaço, né? E a gente percebe que isso na constelação tu consegue perceber, né, essa relatividade do tempo e do espaço. Então, o Moreno, né, que também trabalhava, o teatro que trabalhava, trazia o teatro do oprimido, enfim, né, que trazia uma técnica também que veio antes do Hellinger. Então, na verdade, o Hellinger, ele uniu tudo isso. Tinha um outro cientista russo que também trazia um dos princípios da constelação, e ele observou tudo isso e, de alguma maneira, essa técnica surge para ele, né? Ele consegue unir tudo, só que ele de uma forma realmente muito, muito pragmática, muito analisando o campo, sem saber ao certo o que é, mas pelo movimento do corpo. Olha, se eu faço assim, olha, mas tantas pessoas fizeram assim e era a mesma coisa, né? Então, pensa que ele ficou 40 anos... E ele escreveu todas as constelações, ele filmava as constelações e ele tem vários livros. Então, isso é uma pesquisa de observação e uma pesquisa toda documentada. Então, a gente não pode negar que o Hellinger fez ciência, né? E muito depois, junto com um outro biólogo chamado Rupert Sheldrake, que tinha
estudado isso nos animais, os padrões na natureza. Um período da vida dele, eles se encontram. A esposa do Sheldrake foi estudar constelações e o Sheldrake disse, cara, mas tudo isso que tu tá fazendo aí é o que eu fiz com os animais, assim, observando. Sim. E se identificou o mesmo padrão para sobrevivência do ser humano. Na verdade, do ser humano não, do ser dos vivo. animais. Então, o que é muito interessante? E o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela mostra pra gente padrões que a gente segue para sobreviver enquanto espécie, tá? Só que esses padrões, eles podem ser padrões positivos, mas muitas vezes eles também são padrões negativos. Então, com os animais, claro, a gente percebe ali padrões de sobrevivência. Se tu observar a baleia franca, a baleia que nasceu em Garopaba, ela vai voltar para Garopaba para dar à luz. Isso não é uma coincidência, não é porque ela pensou sobre isso, né? Fez contas e pensou, daqui 3, 4 anos, sei lá quantos anos eu vou voltar para Garopaba e ter os meus filhos lá. Tem um padrão. Ali tem um padrão explicado pelo campo morfogenético. Impressionante. Então, nós, seres humanos, também seguimos esse padrão. Só que muitas vezes, Bel, a gente é um pouco mais complexo. Né? Muito mais complexo, né, gente? Muitas vezes. A gente podia ser como uma baleinha, assim, mais fácil. Tem um padrão, vem pra Garopaba, dá a luz, amamenta aqui, e depois... Não, mas o ser humano, ele é... Então, e aí, como muito... Por exemplo, vamos pegar o caso do brasileiro, né? Nenhum brasileiro que tá no Brasil, já que essas suas gerações passadas nasceram no Brasil, porque uma coisa é falar de hoje, um brasileiro que tá aqui, um estrangeiro que tá aqui hoje, né? Veio porque escolheu o Brasil. Mas quem veio lá, o vô veio, o bisavô veio, o trisavô veio, não veio porque quis pro Brasil. Não veio porque estava tendo uma vida maravilhosa na Itália e decidiu, não, mas eu vou pro Brasil porque lá o clima é tropical. Não. Todo mundo que veio para o Brasil veio por uma necessidade. Todos, com exceção dos índios que aqui já estavam, né? E que também, quando chegaram os europeus, sofreram padrões negativos. Claro. Né? Sim. Então, os primeiros portugueses que vieram, os negros que vieram e vieram obrigados como escravos, né? Os portugueses que vieram um pouco depois, tentando uma vida melhor. Depois chegou a realeza, né? A realeza não veio porque quis. Ela veio porque ela ia ser invadida por Napoleão, entendeu? Então, ou ela fugia pro Brasil, ou ela fugia pro Brasil. Ela não tinha outra opção. Necessidade. Né? E aí tu vê os padrões dessa realeza, né? Uma das rainhas lá, né, possíveis princesas, foi morta, né? Tu vê a mãe de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, teve padrões muito difíceis, tá? E depois disso veio os imigrantes. E os imigrantes não vieram porque estavam bem. Eles vieram porque estavam passando fome. Então, é como que quando a gente nasce, a gente herda esses padrões e é como que a nossa célula diz pra gente assim, olha, se tu seguir esse padrão, tá tudo bem, tu vai sobreviver. Entendi. Entendeu? Claro. Então, às vezes a gente pode ser mais próspero, mais feliz, mais abundante numa cidade como essa maravilhosa que é Garopaba, mas tá lá triste, não se permite. Ai, meu Deus. E aí falta dinheiro. E aí falta recurso, e aí falta, às vezes, amor, porque um amor ficou em Portugal lá atrás, tô dando um exemplo, né? E aquele homem que veio pro Brasil disse, eu vou voltar para te buscar, e nunca mais conseguiu voltar. Mas não foi porque ele não quis voltar, ele não conseguiu voltar, né? Então, é como se a gente fosse herdando esses padrões. Então, é como a constelação, ela nos ajuda a limpar esses padrões negativos e fazer com que a gente siga só com os padrões positivos. Ela mostra que tu pode sobreviver fazendo diferente dos teus antepassados. Entendeu? Entendi. Que tu não precisa seguir padrões negativos para pertencer. Não tem como tu voltar ao passado e mudar, né, a guerra, mudar, enfim, a escravidão. Sim, infelizmente, não tem como fazer isso. Apesar da nossa alma querer fazer, ela não consegue. Então, a constelação, ela é um instrumento,
né? Que tu precisa ter uma base teórica boa, ter uma base científica boa, ter um curso bom para aplicar, para tu seguir. É algo muito forte, muito pesado, porque a constelação, né, Carol, ela basicamente lida com ancestralidade, ela basicamente lida com os teus antepassados. Exatamente. Tu mexe em coisas que nunca tenha talvez passado pela tua cabeça, que aconteceram na tua família, Isso. lá com os teus tetravós, enfim. Só que, como é pesado, não é que seja pesado, é profundo, eu diria. Isso, esse é o adjetivo, é profundo. E aí tu vai naquela profundidade, mas se a constelação ela tá sendo bem conduzida, Isso. tu consegue mudar o padrão ali, mudar a forma que tu encara aquilo. Em suma, não dá pra pegar um curso na internet, fazer um curso de constelação e sair constelando. É algo que tu tem que ter uma base muito sólida, estudar muito, se aprofundar muito, porque tu lida com gente, tu lida com o passado de gente, com emoção de gente. Tem que ter um currículo. Eu acredito que os cursos eles têm que ter um currículo de no mínimo aí 240 horas, no mínimo, né? Tem muitos cursos que fazem estágio, inclusive com os alunos. Então acredito que algo nesse nível, né? Não é um cursinho de final de semana, não dá. né? Não dá. Uhum. Mas é algo que pode sim mudar a tua postura. A forma como tu enxerga teu pai, a forma como tu enxerga tua mãe, né? Que tu possa... Que vai te libertar muitas vezes, porque às vezes tu não entende mesmo. Nossa, mas por que a minha mãe age desse jeito? E é normal. Porque no fundo, Bel, a nossa geração, a minha e a tua, acho que a gente é mais ou menos contemporânea, né? É a geração que tá conseguindo, que tá tendo a oportunidade de ter o esclarecimento sobre essas coisas. Isso. Né? Então, que bom que isso tá chegando, que tá sendo iluminado agora. E que a partir de agora, a gente pode mudar esse padrão, percebe? Até para as gerações vindouras aí, para os filhos, para os netos, essa mudança de padrão negativo, ela vai refletir de uma forma muito boa, muito positiva, né? Para que eles não continuem repetindo os padrões sem dúvida. De gerações. Mas aí a gente tem que ter compaixão com os nossos pais, com os nossos avós, que não sabiam disso, né? Então aí tu começa a olhar, tu não vai pedir, às vezes, eu vejo que tem pessoas que querem forçar os pais, ai, vamos lá, né? Forçar o primo, o tio. E às vezes aquela pessoa, ela não quer, ela não tá nem preparada para olhar para uma dor, porque às vezes a dor dela é tão profunda que para ela é mais fácil deixar guardadinho, entendeu? E a gente que tá tendo coragem de olhar para isso, a gente precisa respeitar essas pessoas, né? Então, muitas vezes, né, a constelação até se criou um debate, pessoas dizendo que não dava, que era perigoso, mas muito por causa disso, pessoas forçando pessoas a olharem para algo que aquela pessoa não queria olhar. Entende? Sim. E aí a pessoa vai porque o amigo pediu, ou porque o pai pediu, ou porque o filho pediu. Ela não vai aberta para aquela experiência. E aí ela acaba não se entregando para aquilo. E sim, aí tu abre uma ferida e tu não consegue curar aquela ferida. Claro, porque tem o pós, né? Então, isso tem que se tomar muito cuidado. A gente não pode abrir ferida dos outros, né? Imagina a dor que é. E depois ela não quer que eu mexa mais. Porque para eu curar eu preciso mexer. Né? Então, esse cuidado, sim, é preciso ter. É preciso olhar com carinho, é preciso olhar com compaixão para a pessoa que chega, né? Muitas vezes, quando é filho que chega, que o pai pediu, eu percebi, assim, eu peço pro pai estar junto ou pra mãe estar junto hoje, porque muitas vezes aquele filho nem tá preparado para olhar para aquilo. Ele nem quer também, ele não tá às vezes dá muito certo, tá? Nossa, eu tenho experiências, assim, de meninas que se achavam horríveis e queriam se cortar, estavam se cortando, estavam se maltratando. E o resultado foi incrível, tá? Mas é preciso todo um cuidado, entende? Sim. E a pessoa, ela precisa saber o que ela tá fazendo ali. Então, eu sempre faço questão de explicar. Eu dou toda a base teórica. Eu falo dos 3 princípios da constelação, né? Eu digo o que nós vamos fazer ali. Porque a constelação é como se fosse um raio-x.
Entendeu? Então, eu vou abrir um exame ali. Mas esse raio-x, ao mesmo tempo que eu te mostro o que tu tem, eu já consigo, se eu vejo que o teu braço tá quebrado, eu já consigo colocar teu gesso e já curar o teu braço. Entendi. Entendeu? Mas para isso, tu tem que deixar eu colocar o gesso. Aí. Então, esse é o segredo. Tem algo muito legal sobre, por exemplo, a parte profissional de uma pessoa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Carol, sobre a questão das profissões, do que a gente gosta, do que a gente tem aptidão de fazer, falando que, porque a Carol também é comunicadora, ela canta muito bem, ela tem vários atributos. E a gente estava falando, e ela falou sobre o direito, que ela começou fazendo direito depois ela descobriu com a constelação por uma injustiça que ela sofreu, né, na família dela, os antepassados, toda a história da constelação. E isso é muito importante também de a gente elucidar para as pessoas, né, Carol? A gente, às vezes, escolhe algo baseado em um padrão de... Inconsciente. O Jung falava, né? Então, a gente... Na verdade, a maioria das nossas escolhas, ela é inconsciente. Tu vai escolher um marido... Por quê? Porque esse marido vai espelhar em ti aquilo que tu tem de pior. Entendeu? Ele vai no início espelhar o melhor, óbvio. Mas depois ele vai te mostrar aquilo que tu tem de pior. Pra quê? Pra que tu melhore. Entende? Então, é a mesma coisa a esposa, né? O marido vai escolher alguém que mostre o quê? Algo que ele possa evoluir, porque a gente tá nessa vida pra evoluir. A gente não tá aqui pra chegar, nascer e morrer no mesmo jeito que a gente nasceu, entendeu? A gente precisa evoluir. Então, a vida vai trazer pessoas, vai trazer profissões, vai trazer problemas. Pra quê? Pra que tu consiga passar por aquilo e evoluir. Claro que às vezes a gente pensa, nossa, mas que difícil, né? Tem situações que a gente pensa que são muito difíceis. Mas, às vezes a vida vai lá e te mostra, né? Te dá um recadinho. Aí tu não percebe. Aí te dá um outro. Aí tu não percebe. Aí daqui a pouco, no teu corpo, tu já vai sentindo peso. Ou sentindo não sei o que. Aí daqui a pouco tem que tomar remédio. Aí, isso é impressionante. Né? E aí é porque tu tá fazendo o quê? Tu tá colocando a sujeira pra baixo do tapete. Até que a vida vem e faz... Minha filha, acorda. Sim. Ou tu evolui, ou tu evolui. Sim. Entendeu? Então, aquilo da questão do amor, né? O evoluir pelo amor ou pela dor, ele tem uma certa razão de ser, né? Então, eu hoje, como que eu faço, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender isso muito cedo. Com 23 anos, eu já estava ouvindo isso. As pessoas são teu espelho. Então, aparecia alguém que eu sentia alguma coisa, assim, ruim, né? Ou sentia alguma angústia. Eu pensava, de onde é essa angústia? O que é isso? Por quê? Né? Onde é que tá isso em mim? Como é importante o autoconhecimento. E já tentava limpar, né? Então, não é milagre. Ai, a vida do fulano é uma maravilha, a vida do ciclano. Não é milagre. A vida, ela vai te dando situações porque a gente tá aqui para aprender. É difícil falar isso, né? Principalmente quando acontecem coisas muito difíceis, como tá acontecendo agora, lá no meu estado, né? De uma série de coisas. Claro que é muito difícil falar isso, mas e aí, eu não quero misturar a ciência com a espiritualidade, mas eu acredito muito que tudo tem um propósito divino, sabe? E se a gente olhar para esse propósito, se a gente tentar entender esse propósito, e com muita fé, a gente vai sair melhor e a gente vai entender aquela situação. Sim. Depois que a gente passa com esse propósito e com essa fé, a gente entende, nossa, olha tudo que eu aprendi com aquilo. Se não fosse aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, isso é muito forte, sabe, Bel? Então, por isso que eu creio muito, que também eu tenho muito essa fé. Todo dia eu peço a Deus assim, Deus me dê fé para confiar nas suas dádivas, né? Então, não querendo misturar a ciência, a constelação com isso, mas eu acredito que tudo tem um propósito muito maior. A nossa mente, ela é tão limitada, ela é tão pequena que ela não consegue perceber. Porque a gente é muito imediatista, né? A gente não consegue sentar e crer
a história do degrau, de subir a escada, porque a fé é isso, a fé tu coloca o pé e espera que o degrau vai aparecer. É mais ou menos, vai aparecer, vai acontecer. Só que a gente é do agora. E mais do que nunca, né, Carol, a geração muito imediatista, muito impulsiva, muito Imagina, agora é tudo, né? É tudo Twitter, é tudo 3 linhas. Tudo. Nem 3 linhas, eu nem sei quanto é que tá, né? Então, assim, se tu não consegue comunicar em 3 linhas, é como que... Não dá, então. Um vídeo tem que ter 1 minuto, senão não dá. Exatamente. Né? Senão a pessoa não olha. Então, isso, eu acredito que isso vai mudar, tá? Eu não creio que isso vai continuar assim. Ou nós vamos nos transformar em máquinas, né? Que tem um padrão Estamos forte caminhando aí. para isso, né? Se continuar dessa forma. A nossa humanidade, ela precisa da filosofia. Nós só somos humanos porque conseguimos refletir sobre o que fizemos, né? Porque conseguimos sentir. E no momento em que eu tenho uma sociedade inteira... Fugimos do assunto, né, Bel? Adoro. Pode continuar, que eu tô aprendendo aqui. Mas a partir do momento em que a gente se move... Tem que acordar tal hora, tem que estar tal hora, tem que não sei o quê... E a gente não para respirar, para pausar, para refletir, né? Para sentir, para curtir... isso não é mais humanidade. Sim. Para onde estamos caminhando? A gente tem um exemplo, né? Moramos numa cidade no litoral... E esses dias eu ouvi uma pessoa falar que ela mora a poucas quadras da praia do centro e ela nunca caminhou na praia do centro. Então. E é aquela coisa de correria. Levanta, filho para a escola, café, se arruma para ir trabalhar. E aí tu esquece de respirar. E é justamente isso que tu estava falando, né? Exatamente. Então, eu percebo isso, assim, que é como que, voltando para o assunto da constelação, né? É como se a constelação ela fosse esse instrumento que te ajudasse a olhar para dentro de ti, né? E te ajudasse, então, a perceber por que tu estás seguindo aquele caminho. Por que tu estás no caminho da miséria? Por que tu não está na prosperidade? Por que tu atraiu um parceiro que daqui a pouco, uma parceira que daqui a pouco, né, te faz mal mesmo, né? Precisa continuar com esse padrão ou não? Ou, como tu perguntou, por que tu atraiu a profissão, né? Então, por exemplo, eu escolhi direito totalmente. Imagina, eu cantava, eu dançava, eu atuava, eu amava as artes. Artista. E eu lembro quando eu pensei em ir para essa área, veio a minha tia e falou assim, não. Ela era artista plástica, ela disse, não. E aquilo foi tão forte para mim, meu pai não teve coragem de fazer isso, mas veio ela. E a primeira constelação que eu coloquei, eu fico emocionada, eu coloquei todo um campo familiar que eu me sentia a ovelha negra da família, assim. Eu fazia tudo diferente que meus pais queriam. E apareceu toda a linhagem da família do meu pai, dizendo não para as artes. Uau. Porque alguém lá atrás queria ir pro circo e foi criticada, condenada, deixou o filho, nananã, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tava no padrão dessa pessoa, eu também estava seguindo aquele padrão. Aí aparecia essa minha tia com meu pai, na época que eles eram jovens, eles foram para São Paulo tentar ir no programa do... de um desses que tem até hoje, desses de calouros, sabe? E eles não conseguiram chegar no programa. Aí voltaram e decidiram que ia estudar. E olha só como foi louco, porque todo mundo aí voltou e decidiu que ia estudar. Minha tia virou doutora também. Meu pai até não, mas minha tia sim. Então era algo muito forte, esse padrão. Olha só. E o direito, eu escolhi muito... também pelas injustiças. Meu avô foi preso na época da guerra, porque apesar de minha família ter vindo lá em 1800 e pouco da Alemanha, no Brasil era proibido falar alemão, e aí o meu avô na época da guerra prendiam os alemães que falavam, né? Porque não tinha diferença, esse alemão nazista, esse não é. Entendi, é alemão, tá tudo no mesmo balaio. Então era uma injustiça, então teve toda uma injustiça aí. E depois que eu fui descobrir isso, quem escolhe a profissão de medicina escolhe porque, minha filha quer salvar alguém. Ou um irmão que não nasceu. Ou alguém que morreu num acidente que não pôde
receber socorro, sabe? Farmacêutico, às vezes a pessoa não fez medicina, mas trabalha numa farmácia. Aí eu pergunto, tá, mas aconteceu tal padrão, assim. Ai, pois é, o meu bisavô, mas não tinha remédio. Aí a pessoa foi trabalhar numa farmácia. Tu entende? É muito forte. É muito forte. Aí quando tu descobre tudo isso, tu começa a ter a liberdade de escolha. Porque no fundo nós estamos todos amarrados nesse padrão maior. Sim. Entende? E é muito lindo, porque aí sim tu tem a escolha, né? E aí tu pode, não, eu vou escolher morar em Garopaba, eu vou escolher ser feliz aqui, eu vou escolher ser abundante aqui, e tudo vai acontecer aqui pra mim, porque no fundo a ciência também fala isso, né? Tem um cientista que chama Heisenberg, e ele descobriu exatamente isso. O observador interfere no objeto observado. Então, o que está dentro de mim se reflete fora de mim, né? Então, a partir do momento que eu consigo limpar esses padrões negativos, eu começo a atrair para minha vida padrões de abundância. E isso é muito forte, assim, é muito lindo, é muito abundância que eu digo não financeira, abundância em todos os sentidos, entendeu? Porque tu acordar, sair pra fora e ver uma montanha, ou conseguir ver um mar, ou conseguir ver o céu, isso é uma dádiva, né? E às vezes a gente tá ali e se acostuma com aquilo e não percebe, caramba, olha o que tem na minha volta. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso é demais, assim, porque daí sim, realmente tu tem a liberdade, né? Claro, a liberdade não é isso, vamos fazer o que a gente quer, a gente acha que é, né? Vamos se largar, não é isso. A liberdade é tu ter a consciência, né, do teu entorno e escolher aquilo que você quer de forma certa, né? Não é ter vários parceiros, não. A liberdade é tu entender que talvez lá atrás alguém da tua família precisou ter muitos homens, né? Mas que hoje tu não precisa mais e que tu vai ter um. Então, não tô dizendo que é certo ou que é errado, não, a gente não entra na constelação. A gente tá falando sobre a liberdade da escolha consciente ali, né? Da profissão. Quantas colegas da universidade eu tenho que elas já me falaram assim, ó, Carol, eu tô tão cansada, principalmente professores, assim, tô tão cansada que eu preferia ser faxineiro. Longe, eu amo, eu não tô, assim, menosprezando de forma alguma, né? Cada todas as profissões têm, né? Sim. Mas aquela pessoa, ela tá fazendo seu doutorado, ela teve a oportunidade. E aí eu pergunto pra ela, o que a sua mãe faz? Minha mãe é faxineira. E a sua avó? Minha avó era faxineira. E daí eu falei assim, pra ela, né? Pra essa pessoa específica, eu falei assim, tu já disse pra tua mãe que tu preferia ser faxineira? Eu já. E eu falei, e como que ela se sentiu? E daí ela falou assim, ela começou a chorar. Então, aquela mãe que é faxineira, aquela avó que é faxineira, tudo que ela mais sonhava é que você fosse um professor universitário. E aí tu vem e tu atrai pra tua vida não aquela maravilha que é, mas tu atrai um peso que é como se fosse uma culpa. Como que eu vou ser professora universitária se a minha mãe é faxineira? Sim. Entende? E aí é óbvio que se a tua mãe, a tua avó é faxineira, é óbvio que se tu tá melhor que ela vai estar vibrando de feliz. Nunca fala isso pra ela, entendeu? Eu fui faxineira, sabia, Bel? Eu tô falando isso, mas eu fui na Alemanha, eu fui faxineira de hospital, de um hospital lá pra viajar. Tô falando sério, sério. Eu acredito. Então, assim, eu não tô falando isso menosprezando de forma alguma, porque eu viajei à Europa com meu salário de faxineira de hospital. E tu não tá falando, não tá pegando exemplos aleatórios de coisas que não aconteceram, são experiências que tu teve, tu viveu com pessoas que tu conversou, né? Exatamente. Então, é lindo porque, no fundo, se a gente segue um padrão cada vez melhor que os nossos antepassados, é como se fosse uma construção, sabe? Então, lá o nosso triasavô veio pro Brasil e botou o primeiro tijolo. Aí veio nosso bisavô, colocou o segundo, né? Aí não sei o que, veio o pai, colocou lá, quase construiu, quase conseguiu colocar o teto. É tua obrigação colocar o teto. Entendeu? Tu não pode desmoronar tudo aquilo que eles fizeram. E tudo que eles querem é que tu coloque o teto, que tu coloque móveis, que tu coloque o melhor dentro dessa casa. Entendeu? E muitas vezes, por amor a quem veio antes, a gente acha que tem que continuar lá
ainda No construindo tijolinho. Percebe? Então, essa é a questão. É esse o viro de chave, assim. Gente, eu tô amando esse bate-papo. Eu sei que vocês que estão acompanhando também. Por isso, nós vamos para um intervalo bem rápido. E daqui a pouco a gente volta com a consteladora Caroline Ruschel aqui no nosso Estúdio 1. Estamos de volta com o nosso Estúdio 1. Hoje, nossa convidada Caroline Ruschel, doutora pela UFSC, mais consteladora familiar por muito amor, aplicando e mudando vidas. Estamos falando sobre constelação familiar. E eu já quero perguntar também para a Carol, nas suas experiências como consteladora, quais são os traumas ou as mazelas emocionais que tu tens mais visto, assim, que tu tens mais acompanhado, que estão, assim, no pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar? É que isso, Bel, é muito relativo, porque eu creio que a gente atrai aquilo que também a gente vai aprender. Então, as pessoas que chegam para constelar comigo, elas não chegam para constelar por acaso. De alguma maneira, eu vibro naquele mesmo padrão, entende? Então, é muita questão de irmãos que não nasceram, por exemplo, acho que para mim é o que mais chega. Olha só. Mas não por uma questão de aborto provocado, mas que realmente aquele aborto foi um aborto natural. Né? Então, eu descobri depois na minha família, a família do meu pai, da minha mãe, que teve muito isso. Olha desses só. irmãos que não nasceram, gravidez gemelar, né? Que um se desenvolve, outro não. Então, isso é uma coisa que chega muito pra mim, porque na minha família eu sei que isso teve. Impressionante isso. Chega muito pra mim abuso. Muito, porque o meu marido disse que eu não devo falar isso, mas apesar a família do meu pai toda ser alemã e eu ter nascido assim branca, a família da minha mãe carrega muito traços negros. Verdade. Então, muito... E os negros e os índios foram muito abusados, né? Os portugueses chegaram no Brasil, diferente dos espanhóis que chegaram matando o povo originário, os portugueses chegaram no Brasil abusando esses povos. Em todos os sentidos porque possíveis. Eles precisavam... chegaram poucos portugueses. Eram portugueses judeus que já estavam fugindo, né? Portugal acolheu esses judeus, né? Que estavam fugindo de tudo. Portugal sempre acolheu. E tu vê, Brasil sempre acolhe todos, né? E então, os portugueses que vieram em poucos. Se a gente percebe aqui, a guerra que teve aqui, quando os espanhóis chegaram, disputando a Florianópolis, de Desterro, os espanhóis chegaram com muitos soldados, com muita tecnologia, e os portugueses lá com pouca gente. Sim. Sabe? Então, os portugueses sempre tiveram que negociar muito. E no caso do Brasil, eles não podiam sair matando. Porque se eles saíssem matando, ia acabar a espécie. Então, eles precisavam cruzar com os povos originários. Só que, claro, isso muitas vezes se deu de forma violenta. Aquela mulher talvez não quisesse aquilo, né? Apesar de repente, do índio lá falar, não, minha filha vai ficar. A gente não sabe como foi, né? Teve muita violência. Então, a questão desse padrão de abuso no Brasil, ela é muito forte em função da própria colonização que a gente teve, né? E, então, isso chega muito pra mim, né? Mas, por exemplo, casos de assassinatos, até chega, mas bem menos, né? Ultimamente tem chegado muito suicídio, e eu descobri uma coisa fantástica do suicídio. Eu queria falar aqui pra ti. Óbvio. Porque normalmente a gente condena a pessoa que se suicida, né? E teve uma constelação em específico pra mim que me mostrou... Porque eu tenho muito isso, assim, as minhas constelações, por algum motivo que eu não sei qual é, eu acho que cada constelador tem aquilo que ele vai trabalhar, né, a sua frequência. Sim. Mas as minhas, elas pegam os primeiros padrões, sabe? E eu vejo que, de alguma maneira, isso faz muito sentido, assim, olhar onde tudo começou
procurar onde tudo começou. Claro, a raiz. A raiz. Parece que tu vai entendendo depois. Uhum. E teve uma constelação que foi um presente, assim, que eu recebi, que mostrava... era um caso de suicídio e mostrava o primeiro suicida. E o primeiro suicida fazia assim, eu vou olhar pra câmera pra mostrar. Ele fazia assim, ó. Como que... E aí eu sentia as pessoas correndo atrás. Ele fez isso pra salvar a sua tribo. Uau. Pra salvar a sua... Sabe? Sabe aqueles filmes em que a pessoa faz... Corram! Fujam! Eu vou ficar que aqui. eu vou despistar os Aham. agressores. Gente, se tu descobre isso, primeiro tu acaba com o padrão de suicídio da tua família, né? Eu acho que tu consegue falar sobre isso de uma outra maneira. Sobre outra perspectiva. Olhando para ali, aquele né? primeiro com orgulho. Uhum. Percebe? Sem julgar, sem culpar, Sem julgar, apontar. porque ele fez isso para salvar todo o resto. Só que daí, claro, é aquele padrão que fica negativo. Alguém morreu por nós. E aí é como que aquilo vai se repetindo. Talvez não com a geração que tá ali, mas a geração que vem depois. Normalmente, assim, é uma geração, pula uma, vem outra. Pula uma, vem outra. Sabe? Não quer dizer que isso é uma regra, mas a Sim. gente percebe que existe um padrão. Aham. E aí talvez tu consiga falar mais sobre isso. Uhum. Tu consiga olhar pro teu filho e falar assim, não, o teu avô realmente, ele tirou a própria vida, mas ele fez isso por amor aos antepassados. E você não precisa repetir isso, nem eu. Uhum. Porque o primeiro que fez isso para salvar a nossa família. A gente só tá vivo porque essa pessoa fez isso. Porque essa pessoa tirou a sua própria vida para nos salvar. Vamos honrar isso. Senão a gente não estaria aqui. Uhum. E tudo que ele menos quer é que tu tire a sua vida pra honrar ele, pra ficar, entendeu? Pra seguir o padrão que é Sim. dele, pra seguir esse padrão negativo, Uhum. percebe? E aí, de novo, tu sai da marra e tu tem a liberdade de fazer diferente. E esse é o segredo, né? Então, é tudo muito lindo, assim. Eu acredito que cada constelador vai receber no Claro. seu campo coisas que tenham a ver com a sua história, assim, Sim. né? Eu, por exemplo, recebo pouca gente que... Já recebi muitas mulheres que vieram querendo engravidar e logo depois engravidaram, né? Uhum. Mas esse não é um padrão que eu sigo, que tem muito, assim. Eu sei que tem outros consteladores que conseguem e trabalham muito mais esse lado, né? E, enfim, eu acho Gente, que... isso é muito, muito, É. muito impressionante. E uma coisa que é muito bacana é que eu constelo muito homem. Eu tenho um respeito Olha só, eu ia te enorme. perguntar também. Eu vou te dizer assim, ó, que nos últimos 4 meses, a maioria dos meus pacientes foi homem. Olha só. É. Mas eu entendo isso, eu tenho muito respeito pelos homens, né? Eu tenho um padrão de respeito. O meu masculino, ele teve muito presente, né? Então, eu tenho isso preenchido, eu tenho isso bem resolvido com o meu marido, né? Então, esse meu yin e yang, esse meu Tá bem equilibrado. positivo, né? Masculino e feminino, ele, claro... Volta e meia, se desequilibra, né, Bel? Porque a gente Claro, não a é, gente é né? ser humano, A gente né? cai, né? A gente é ser humano. Claro. Né? Então, não é... Mas eu tenho muito respeito pelos homens, né? Eu tento entender o motivo pelo qual também teve todo esse lado de abuso, teve todo... né? Eu tento... Eu consigo olhar, eu acho, pro lado dos homens, assim, por aquilo que eles carregam, Entendi, né? entendi. E então aparece muito homem. Eu constelo muito mais homem do que mulher. É Isso- impressionante. É, porque geralmente as mulheres, elas sempre tomam as rédeas de uma terapia, de uma ajuda, de uma ajuda profissional, enfim. E agora eu fiquei chocada. Mas na minha jornada, que eu tenho, né? Todo ano, em março, eu começo uma jornada. É um grupo de pessoas, homens e mulheres, que ficam comigo o ano todo se trabalhando, assim. E a gente faz constelação em grupo. E como que né? funciona, Carol, a jornada? Como são os encontros? Qual a frequência? A jornada chama Jornada Eu Sou. Então, é como que para tu acessar o teu padrão, o teu propósito divino, tu precisa tirar essas amarras, né? Da carne, assim, né? Do teu padrão negativo, digamos assim. Sim. E aí ela é todo mês. Todo mês tem um encontro, né? A pessoa compra a jornada lá no início,
do ano, porque eu já percebi isso, assim, algumas pessoas... chega lá no 5º encontro, elas não conseguem chegar, porque a dor é difícil, mas daí eu sempre dou opção. Eu tô aqui. Se tu não conseguir encerrar essa turma, tu volta na próxima, né? E na próxima tu já fez tantos encontros. Mas tu volta. Então, eu já tive isso de pessoas que não conseguiram terminar a turma que elas estavam, mas que estão terminando ou que terminaram uma segunda turma. Sim. Né? Na verdade, estão terminando a segunda turma, porque eu tô na segunda turma agora. Tem esse olhar empático, esse altruísmo de tu entender também que o processo daquela pessoa é um processo diferente. Não, né? eu preciso entender isso, e é por isso que eu acho que é tão fantástica a jornada. Pra tu não tornar também uma experiência traumatizante pra pessoa, né? E a gente vai junto. Eu tô na jornada e eu também tô me curando. Sim. Entendeu? Eu também sinto que as pessoas estão sentindo. Porque é algo que não tem fim, né? Como a gente é humano, se curar não tem fim. A gente se cura um padrão, é como se fosse uma cebola, e depois tu vai lá, tira outra camada, tira outra camada. E só tem fim quando a gente morre, não tem outro jeito, né? A menos que fôssemos mestres ascensionados, não é o caso, né? Então a gente tá aqui para aprender, a gente é humano, a gente é comum. O Hellinger falava muito isso. Nós somos seres comuns. Teu pai é um ser comum. Tua mãe é um ser comum que nem você. Para de se colocar num pedestal. Para de se achar importante. Né? O dia que tu for importante, tu não tá mais aqui. Né? E isso eu carrego muito, porque isso faz com que a gente tenha humildade, sabe? Não é porque, eu segui um padrão, a Carol tá 20 anos trabalhando no lado espiritual, eu sou melhor do que quem começou agora. Sim. Não! Até porque, às vezes, essa pessoa começou agora e deu um clique e ela, nossa, conseguiu expandir tudo que a Carol levou 20 anos. Né? Então, isso nos traz humildade e isso é muito importante. Né? Então, enfim, nem sei por que eu fui para esse lado da conversa, agora até me perdi um pouquinho, mas eu penso que é isso, assim, a gente estava falando da jornada, a jornada, ela te leva para esse lugar, assim, de tu chegar mais perto do seu eu sou, do seu ser superior, daquilo que Deus quer pra tua vida, sabe? Mas para isso, tu tem que se limpar dos padrões mundanos. E então, a jornada, ela tem esse objetivo. E aí, a pessoa, ela adquire a jornada no início do ano e fica comigo todo ano, assim. É bem gratificante, é muito legal. É muito interessante porque se a gente para observar de um ponto de vista espiritual, porque eu também sou cristã, a base e os pilares são origem, propósito, destino, né? Origem, propósito, destino. Se eu não sei quem eu sou, de onde eu venho, se eu não tenho isso bem certo, se eu não me conheço, eu não sei o que eu fui chamado para fazer, eu não sei qual a minha missão nessa terra e muito menos para onde eu vou, porque a gente fica extremamente perdido baseado nessas escolhas de padrões negativos que a gente tem. Então, acaba tudo se juntando, né, Carol? Fala sobre consciência integrativa. Como que esse projeto, né, tua empresa... Na verdade, assim, ó, a empresa é uma empresa de saúde, né, saúde integral. Ela fica ali no Morrinhos, né, o meu marido é o cabeça da empresa, né, ele trabalha muito com esse padrão físico. Entendi. Né? Então, a empresa, ela tem o objetivo de cura física, do corpo físico, do corpo mental, social e ambiental. Por isso que eu digo que a gente tem essa ideia, esse cuidado de curar o corpo e a alma, né? Então, ele cuida muito dessa parte física, ele trabalha muito com doenças difíceis, ele carrega, ele atende pessoas diariamente. E eu vou para esse lado mais do campo, da mente, porque da não tem como alma. Desvincular, né, cara? Não tem como a gente ter um corpo bom se as nossas emoções não estão boas e vice-versa, né? E, na verdade, a gente tem vários corpos, né? A ciência também já mostra isso, o corpo emocional, né? Enfim. E aí, a gente... quando a doença chega já no teu corpo físico...
é porque se instalou um padrão ali emocional que pode ser teu, mas pode ser das gerações passadas. Às vezes tem crianças que nascem com algumas doenças. E se tu coloca no campo, tu vai ver que essa doença, ela tem uma origem no passado, numa dor do passado, sabe? Então, é muito interessante, porque daí a gente tenta agregar tudo isso, né? E eu trabalho, então, muito com essa cura do emocional. Ele também trabalha, né? Ele desenvolve algumas técnicas também do emocional, eu muito com a constelação familiar. Mas desde sempre a empresa tinha esse olhar também mais social, mais cultural. E como eu venho de uma área que é o ambiental, a gente percebe que muitas doenças que a gente tem no corpo físico é porque o ambiente também não está saudável, né? Então as pessoas chegam com um padrão de metal pesado na clínica, né? Padrões de radiação muito forte. Isso é por quê? Porque a nossa natureza, o nosso meio ambiente também está doente. Sim. Então, a empresa tem esse propósito, né? De curar o corpo físico, mas também de dar um olhar para esse ambiental, para esse social, para esse cultural. A gente tem um projeto dentro da clínica que chama Consciência Cultural. E todo mês, isso é bem legal de falar, gente, todo mês a gente tem eventos com entrada franca. Na verdade, é 1 quilo de alimento não perecível que depois a gente doa para uma instituição. Então, todo mês a gente tem evento gratuito relacionado à questão da cultura. Sociedade e cultura. Teve um por agora? Não teve? Teve um sobre a água. E agora o próximo, já vou fazer propaganda. Já aproveita. Vai ser sobre a questão do corpo, né? A gente vai ter um movimento, uma terapia corporal, de dança, de Qigong, né? Onde a gente vai poder olhar as amarras do corpo, né? Se soltar. Então vai ser bem legal, são sempre com convidados, né? Vai ser uma psicóloga que está chegando agora em Garopaba. E ela vai trazer isso, vai ser no dia 27 de setembro. Então, se o pessoal quiser participar, no dia 27 de setembro, é bem legal, 1 quilo de alimentos, né? Mas todo mês a gente tem. Em outubro a gente vai ter um voltado às crianças, onde a gente vai ter mágica. Que legal. Vai ter uma oficina literária para as crianças, porque também a gente percebe isso, né? As crianças, elas estão muito no celular e esquecem do lúdico, esquecem da brincadeira, esquecem do escrever, do criar, né? E onde acontecem os eventos? Lá no nosso espaço, que fica ali em frente à Praça do Morrinhos. Bem em frente à Praça do Morrinhos, ali na geral que leva pro Ciril. Bem em frente à Praça do Morrinhos. O espaço é Consciência Integrativa. Como se não bastasse consciência integrativa, constelação familiar, tem pause ainda. Que eu já vi que a agenda do mês de setembro foi divulgada pelas meninas. Quero que a Carol fale, porque ela tem muito mais propriedade por ser uma das idealizadoras, mas tem a Milene e tem a Lu junto no projeto. Isso. Já pude participar de um pause e eu fiquei apaixonada. Quem vai uma vez quer ir em todos os outros eventos que tem, porque é uma junção de vários aspectos importantes que olham para a mulher. É de mulher para mulher. Isso. Não é mesmo? Na verdade, esse projeto ele é focado nas mulheres, é o movimento Pause, né? Foi idealizado por mim, pela Lu Preza, pela Luciana Preza e pela Milene Beltrão. E era exatamente nesse sentido, assim, que nós mulheres não nos permitimos. O padrão feminino é um padrão que ele não se permite parar. Porque ele quer ajudar todo mundo, ele tem essa coisa da mãe, né? E por mais que a gente saiba que a gente precisa parar, né? A grande maioria das mulheres muitas vezes nem consegue. Ela quer, mas às vezes não dá, né? Porque é trabalho, é filho, é o marido, então é a casa. Acaba que tem uma demanda muito forte que é a gente que tá ali em cima, né? Administrando tudo. Então, o pause, ele tem esse objetivo. Ele é uma pausa, mas uma pausa consciente, né? Uma pausa onde eu me permito olhar para mim. Eu me permito entender, por que eu me sinto culpada de ficar sem fazer nada, né? Qual é o meu padrão aqui que eu não me permito realmente parar? O que eu tô querendo esquecer de mim? E aí tem muito isso. A Lu trabalha muito com essa questão do sentir corporal, da fáscia, né? Ela tem esse intuito de trabalhar o nosso corpo, como a gente se vê, mas não o corpo
estético, não, né? É isso da gente se tocar, o sentir se mesmo. sentir, se permitir sentir, né? Eu trabalho muito com esse padrão sistêmico, então, né, de ir lá na alma. De qualquer forma, a Lu também faz isso, né? Eu acabo Vocês acabam corpo, complementando muito, né? Mas é uma pausa, mas uma pausa... Não é uma pausa onde eu fico lá sem fazer nada, olhando Netflix. Não, é uma pausa onde eu vou olhar pra mim. Eu vou entender, eu vou olhar pro meu coração, né? E a Mi veio muito com essa ideia, a Mi tem muito essa coisa da conexão, de conectar mulheres, né? De trazer coisas novas. Então, a gente começou, né, no espaço dela, no Eco Village, e foi muito lindo, assim, e o projeto cresceu bastante, se Deus quiser vai continuar crescendo, para que a gente consiga atingir várias mulheres e mostrar a importância disso, mostrar a importância de dizer não. Sim, eu tenho uma lista de coisas para fazer, mas por hoje deu. Isso eu posso deixar para amanhã. Gente, mas é difícil. Por que a mulher é assim, Carol? O que dificulta a gente de parar, às vezes? Tu tava falando assim e a gente já consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa. Se eu for para casa agora, eu não vou parar. Por mais que eu tenha 2, 3 horas aí de folga, eu não vou parar, eu vou inventar alguma coisa para fazer. E aí, a Carol falando sobre essa questão da mulher, e eu falei, gente, mas a minha mãe é igual. A minha mãe não consegue ficar em casa sem fazer nada. Ela tá sempre inventando alguma coisa para fazer. Quem conhece a Dona Paula sabe do que eu estou falando. Ela gosta muito de fazer esse tipo de coisa. E aí eu acabo repetindo esse padrão. Mas é uma coisa absurda. Dificilmente a mulher, ela se deixa ser mulher. Ela é mãe, ela é esposa, ela é colaboradora ou ela é empreendedora, ela é tudo, mas ela esquece que ela é mulher também, que ela precisa desse tempo, né? Na verdade, são várias coisas, né? Acho que dá pra fazer um podcast só falando disso. Ai, eu adoro! Vai ter a parte 2, já falei pra Carol. Mas, sim, às vezes a mulher, ela precisou ser uma mulher forte. Porque a nossa história como um todo, né? Seja de onde a gente venha, é uma história de guerra, né? E muitas vezes, a mulher também ia pra guerra, mas uma grande maioria das vezes o homem saía, a mulher ficava cuidando da sua tribo, né? Do seu espaço. E aí ela precisou ser forte, porque esse homem não voltava, né? Então, essa é uma primeira resposta, assim, rápida, né? Que eu posso te dar. Mas existem várias outras respostas, né? Que a gente teria, assim. A própria questão de, muitas vezes, a mulher ter também, né? Isso foi importante, mas a gente precisa voltar a reequilibrar. Vou falar o quê? Essa coisa da... A mulher empoderada, independente. A mulher que vai para o mercado de trabalho, que não depende de homem. Isso tem um custo. Né? Tem um custo. Carol, mas tu é machista? Não. Na verdade, assim, é impossível, gente. É impossível tu ter uma casa boa, tu fazer uma boa comida, tu cuidar bem dos teus filhos, sem deixá-los o dia inteiro no colégio. Trabalhar e ser uma profissional exemplar. Entendeu? Tu pegou todas as responsabilidades pra ti. E trazer dinheiro ainda pra dentro de casa. Então, tu consegue fazer tudo, mas algumas coisas tu vai deixando, né? Alguma coisa tu vai... Tá, o filho vai pra escola, então... o filho eu vou ficar só no sábado, vou não sei o quê, nananã. Fora né? o desgaste. Que é absurdo. Então, na verdade, assim, agora a gente tem que voltar a reequilibrar. Isso foi importante para nos dar um papel? Foi, mas isso nos levou para um lado, né? Muito masculino, nos trouxe um peso que talvez antes... Tudo bem, existia, sim, né? Em alguns casos familiares, esse homem que sufocava, que não deixava, que batia, que daí vem de um padrão até mais de trás, né? Então, eu não tô dizendo que isso não exista, mas agora tá na hora da gente voltar a reequilibrar isso, né? Então, até onde eu vou, até onde, né? Então, a Carol hoje, né? Eu consegui isso. Claro que pra mim... eu faço um monte de coisa. Mas eu faço um monte de coisa por quê? Porque eu tenho um homem que faz 50% das coisas. E nem é em casa,
né? Então, eu deixo ele muito mais assim, você é o provedor do lar, né? A Carol traz um dinheiro? Traz, claro que traz. Mas hoje, eu delego muito mais do que eu delegava, né? Sim. Então, hoje Carol, apesar de tudo, eu vejo que eu apoio muito mais o meu marido. Eu tô muito mais apoiando ele nesse propósito. A empresa, na verdade, claro que eu sempre quis, mas é ele a cabeça da empresa, entendeu? Eu executo algumas coisas, consciência cultural, né? Eu faço as coisas acontecerem por trás, mas ele é o cabeça da empresa. Sem ele, a Carol não conseguiria fazer sozinha, se a gente né? parar para avaliar o perfil da Carol, gente, a Carol, ela apresenta um perfil aqui, conversando com a gente, de muitas mulheres que teriam tudo para, assim, ó, trucidar o marido em casa e dizer assim, ó, fica em casa, bota o avental, vai fazer tudo, porque quem vai coordenar isso aqui sou eu. Mas, Bel, de alguma maneira, isso aconteceu em algum momento. É aquilo que eu digo, a gente vem aprender. Porque o meu marido, ele tinha uma vida profissional maravilhosa e eu tava começando a minha vida profissional quando a gente ficou junto. E ele já era um pouco mais velho e tal. Ele falou, não, então eu vou deixar tu seguir. Então, a vinda para Santa Catarina foi muito por minha causa. Eu recebi uma proposta de trabalho aqui dentro de uma universidade para advogar. A gente veio para Itajaí primeiro, né? E nessa vinda para cá, ele meio que deixou de fazer as coisas. E isso foi péssimo pro nosso casamento, né? Mas é aquilo que eu digo, quando a gente ama e tá disposto a seguir junto, a gente passa as dificuldades junto. Então, a Carol e o Ricardo, quem conhece, tem muita pessoa que fala, vocês têm que dar curso de relacionamento. Mas é porque a gente já passou por muita coisa junto. A gente não começou, a gente não é diferente dos outros, entendeu? Só que, qual é a diferença? A gente senta, conversa, vê, olha pro outro, porque existe um amor ali. E a gente quer ficar junto, né? E nesse querer ficar junto, as coisas vão se construindo. Então, quando isso aconteceu, pra mim ficou muito pesado. Meus filhos eram muito pequenos, entendeu? Começou a desequilibrar dois. Começou a desequilibrar tudo. Às vezes chegava em casa e ele tava passando roupa. E ele faz isso melhor que eu. O pior é isso, né? Ele teve uma mãe e uma avó, eu digo que maravilhosas, né? Claro. Porque ele faz tudo muito bem. Só que isso tem um custo. Não é que a Carol tem que fazer isso, passar roupa. Eu nem passo roupa. E ele tem que ir pra fora. Mas não é isso, né? Acho que tem casais que se adaptam, se né? dão bem desse jeito, tá tudo certo, né? Mas pra mim isso não fez muito sentido. Nós somos muito mais harmônicos com ele fazendo aquilo que o propósito divino dele quer que ele faça. E não é passar roupa dentro de casa, entendeu? E não quer dizer que o meu seja, mas eu auxiliando o meu marido, eu consegui crescer muito. Entendeu? Sim. Muito. E consigo ser uma mãe muito melhor. Consigo dar uma atenção para os meus filhos que talvez antes eles não tinham, né? Então, eu fico hoje de 3 a 4 horas com eles ali, ajudando, estudando. E eu gosto de estudar, né? Então, eu fico junto, pesquisando. E para mim, isso fez sentido. Entendeu? Então, eu acho que não quer dizer que todo mundo tem que ser assim, não quer dizer que todo mundo tem que seguir um padrão. Eu sigo esse padrão mais cristão, eu diria, né? Mas tu tem que descobrir aquilo que o seu coração quer. O que a sua alma, como que a sua alma se conecta com esse seu ser divino, né? E a partir daí seguir isso. Eu particularmente acho, né? Pra minha experiência, que ter uma família foi a coisa mais fantástica. Né? Os meus filhos, se eu puder passar para os meus filhos tudo que eu estudei, tudo que eu... Nossa, eu sei que eles vão ser pessoas muito melhores, né? E tá tudo certo. Eu sempre brinco com a Júlia. A Júlia disse que quer ter 5 filhos. Agora ela tá mudando isso, porque ela já tá vendo que isso é difícil, né? E eu falo, a minha filha que vai me dar 5 netinhos. Eu falei, eu vou adorar ser vó de 5, né? Porque eu vou gostar disso, sim, né? Porque de tu já ver é as gerações, família, né? Então eu tenho muito isso da família. Mas isso não impede que eu esteja aqui hoje, né? Que eu consiga ajudar mulheres. Sim. Que eu consiga, né? Vou sair daqui, vou fazer uma constelação com um homem, né? Que eu consiga daqui a pouco ajudar mas dentro de um limite. Claro que isso é muito difícil, mas lembra, a gente reflete no externo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, são 20 anos de tirar a caca, entendeu?
e sai caca, né? Então, eu espero uma hora a vida tem que ficar mais leve, mais tranquila, uma recompensa tem que vir, né? Por isso mas, de qualquer forma, eu trabalho muito, eu sou muito ativa. Mas eu também sou daquelas que, claro, tem dias que não dá, mas tem dias que eu falo, crianças, vamos agora, vamos pegar e vamos pra praia. Vamos cuidar do jardim. Vamos, né? E a gente faz isso e eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que achar. O equilíbrio, gente, é tudo, né? Carolzinha, projetos futuros, sonhos, desejos, vontades, profissionais, alguma coisa que tu almeja muito? Eu acredito que eu descobri o meu projeto de alma mesmo com a jornada, tá? A jornada eu sou, é o projeto que te realiza ali. E é o que eu vim fazer, assim. Se eu te conto como que isso surgiu e tudo que aconteceu e... Na verdade, eu passei e fiz um retiro, só eu, assim, né, sozinha. Eu brinco, Deus e a natureza. E aquilo foi muito forte pra mim. Então, conectar o ser humano com o seu eu sou, sabe? Eu sou luz, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é o propósito da Carol. Eu quero mostrar para as pessoas que o reino de Deus é possível nessa terra. Que é possível a gente voltar ao paraíso, entendeu? Mas a gente não vai conseguir se a gente não tirar essas amarras. Essa é a questão. Então, se eu conseguir seguir esse projeto, né, da jornada Eu Sou... eu sinto que, por enquanto, é esse meu caminho. Eu já tenho pause, já tenho a jornada e tenho a universidade, né? Que tô terminando, aí o pós-doc e tudo. Então, já tenho projeto demais. Esses são os meus projetos futuros. Eu espero que o Eu Sou seja um projeto assim, né? Enquanto Deus quiser que ele exista, porque agora eu vou começar uma segunda turma do Eu Sou, que vai ser uma turma só com quem já fez a primeira, né? Passou pela experiência. E esse vai ser um projeto que eu não posso cobrar, eu já entendi isso. Então, o projeto Eu Sou, a primeira parte, tem um valor de troca. No começo, mas a segunda parte, não. E porque é algo muito maior, é pra gente... Eu sinto que é pra gente criar uma nova humanidade mesmo, sabe? E tem esse objetivo, assim. Como que eu posso criar o paraíso na Terra? Por que eu decido o paraíso? Né? Como restaurar o reino de Deus na Terra? É possível? É isso que eu peço todos os dias para Deus. Assim, Deus, me ajuda. O teu reino tem que estar aqui, mas eu preciso estar curada para isso. Enquanto eu não estiver curada, enquanto eu carregar dores, eu não vou conseguir acessar o reino dele, entende? Sim. Então, é nesse sentido, assim. E eu acho que é esse é o meu projeto a partir de agora. Seguir com a família, seguir ajudando o marido, né? Seguir nesse... Tá tudo no mesmo, né, enredo, no mesmo contexto. Para encerrar o nosso Estúdio 1 de hoje, eu quero que a Carol deixe aqui dicas de livros, de filmes, de séries, para que as pessoas entendam, né, de uma forma mais, às vezes até lúdica, como é a constelação familiar, como é o trabalho dela. E depois vocês podem entrar em contato com ela também para tirar as dúvidas, entrar aí na jornada Eu Sou também, marcar as constelações, visitar o Consciência Integrativa. Enfim, indicações para nós, Carol. De filme, de série, eu indico Uma Nova Mulher. A gente até tava falando. E tem um outro filme que é muito bom, Bel, mas eu vou ficar te devendo o nome. É um rapaz que entra no armário e volta no tempo. Ele entra no armário e volta no tempo e muda o passado recente dele. Eu acho que eu já vi esse filme. Depois até não sei se tem como colocar na descrição. A gente vai procurar. Mas eu não lembro dele agora, tá? O nome dele eu não lembro agora. Mas pra mim é um filme que toda vez que eu saio disso, porque eu acordo pensando assim, cara, eu quero viver o paraíso. É bem isso. Eu vou tentar fazer da minha vida hoje esse paraíso. E toda vez que eu percebo que eu não consigo, eu lembro desse filme, né? Então é um filme muito legal também. Mas Uma Nova Mulher eu indico. De livros, eu indico o livro da Sophie Hellinger, tá? Que é um livro simples, fácil de entender. Indico também o livro do Décio e da Wilma, que foram os meus primeiros professores que têm, assim, ligação direta com o Hellinger, que trouxeram o Hellinger para o Brasil, que tem, inclusive, de graça na Amazon, é R$1 o livro deles, tu baixa em PDF. Boa. Sobre constelação familiar. Décio de Oliveira e Ilma de Oliveira, tá?
Eu acredito que para entender sobre constelação é isso. Aí tem toda a ciência por trás da constelação. Aí são muitos livros, né? Aí, manda um direct que Dona Carol responde a vocês. Segue lá, @Caroline Ruschel com 2 L's. O Consciência Integrativa também é com, né? S maiúsculo, ciência, porque é consciência e tem esse trocadilho, Ciência, né? Então é com M, com S e ciência, consciência integrativa. Tem o pause também, pause para você, pause underline para você, que lá vocês também, né, se mandarem uma mensagem eu vou acabar olhando. Sim. Então tô à disposição, né? Se quiserem, tô aí, sabem onde me encontrar no Consciência Integrativa ali na frente da Praça do Morrinhos. Vai ser um prazer. Eu adoro ajudar pessoas dentro do meu limite, claro, né? Porque senão a gente acaba se tu quer ajudar todo mundo, tu acaba adoecendo, mas dentro do meu limite, todo mundo que chega pra mim, eu amo ajudar. Gente, eu amei. E ó, já disse e repito, foi a parte 1, porque nós vamos trazer a Carol novamente, porque tem muitas outras coisas pra gente conversar. Muito obrigada por ter vindo ao nosso Estúdio 1, nós somos gratos, foi um prazer te ter aqui, espero te ver novamente. Eu adorei estar aqui, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada pela oportunidade, espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado vocês aí em casa. E, Bel, muito grata, adorei o estúdio, adorei vocês e espero que a gente possa, sim, continuar esse papo. Que legal. Algum dia. Gente, esse foi o Estúdio 1, seu podcast. Eu sou Bel Cristina e estive com Caroline Ruschel. Um beijo e até a próxima.